Shalom, queridos. Hoje é o estudo do capítulo 19 do Evangelho de João. Capítulo 19, que fala de Jesus, Pilatos e a crucificação. Mesmo diante da indecisão de Pilatos, que com a autoridade romana poderia liberá-lo e não dar em nada, naquele dia ele teve medo. Provavelmente em outro ele não estaria nem aí. Pilatos tinha toda a autoridade para livrar Jesus, mas ele preferiu fazer o gosto do povo. Diante dos gritos escarnecedores pedindo a libertação de Barrabás, Jesus permaneceu em silêncio e em oração. O Senhor foi crucificado e morto para nos conceder a oportunidade de ter vida e vida com abundância. Jesus ama de maneira surpreendente e incomparável. Por si só, isso nos dá muitos motivos para querer viver o grande amor de Deus. Então nós vemos que esse capítulo 19 do Evangelho de João nos mostra a autoridade para libertar, que Pilatos tinha essa autoridade para libertar, mas ele consentiu que Jesus Cristo fosse crucificado. Aquele foi o dia atípico para Pilatos. Foi um dia atípico para Pilatos, porque normalmente as pessoas que eram levadas até ele eram culpadas. Mas sobre Jesus ele mesmo declarou: não acho nele motivo algum de acusação. João 19:4. Diante dos gritos dos judeus que pediam a morte do Filho de Deus e de seu interrogatório e experiência pessoal, Pilatos fica particularmente confuso. Ele nunca tinha vivido aquilo. Seu instinto dizia: ele é inocente, mas o silêncio de Jesus o perturbava, porque ele não se defendia. Então, Pilatos questiona. Incomodado, ele declara uma das frases mais marcantes da história, na minha opinião, é a mais marcante da história. Você se nega a falar comigo? Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Mas marcante, contudo, é a quebra do silêncio de Jesus, ao dizer que Pilatos não teria autoridade sobre ele se Deus, o Pai, não lhe tivesse dado. Então, isso aí é muito importante, sabermos estar marcados por essa frase, por essa situação de Jesus podendo ser livre ali, e não aceitou. Preferiu morrer por nós. E nós devemos estar sempre gratos por este amor, por esse Espírito Santo que está em nós. Tudo porque ele se entregou, deu a sua vida por nós. Então vivamos no poder desse Espírito Santo. Não tem como a gente deixar de dar lugar ao Espírito Santo, porque sem ele nada não podemos fazer. Foi por isso mesmo que Jesus pagou um preço tão alto, porque para nós termos o Deus vivo dentro de nós, carregarmos o Deus vivo, não podia ser um preço qualquer. E agora? Como é que nós ainda temos dificuldades de fazer o que Jesus mandou? Ele nos falou em Mateus, capítulo 19, capítulo 28, versículo 19, ide e fazer discípulos. E aí, nós estamos sendo preparados desde maio de 2023, que nós estamos sendo preparados, estudando desde Gênesis e vamos chegar em Apocalipse,
para que nós possamos estar o tempo todo ensinando as pessoas, discipular e ensinar. Então, isso aí, Deus está nos dando um discipulado nobre. Os nobres projetam coisas nobres e o nosso Senhor Jesus Cristo projetou nobreza pura. Ele mandou que a gente ganhasse as vidas, consolidasse as vidas, discipulasse as vidas e enviasse. Assim como ele fez com os 12 discípulos. E nós temos o Espírito Santo para fazer o mesmo. Ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores. Então, ter um discipulado de 12, você que está fazendo esse estudo desde maio, a essa altura você já deve ter 12 discípulos para estar cuidando deles. Essa é uma missão sublime. Isso não se faz aleatoriamente. Você já chegou a esse ponto, a essa altura você já sabe se conduzir, depois de chegar já no finalzinho da Bíblia, praticamente, passar esse período todo de estudos semanais, sem contar os horários de estudo em casa, porque quem obedece, a essa altura já está acostumado, já está condicionado a todos os dias entrar no lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6, lugar de oração da sua casa, onde você tem para ficar sozinho com Deus, e nesse lugar você leva logo a Bíblia para estudar o primeiro capítulo do dia. E meio-dia, enquanto descansa o almoço, você estudar mais um capítulo. À noite, fazer o culto doméstico com a sua família, com mais outro capítulo. Então, 3 capítulos diariamente e um semanal. A essa altura, você já pode estar com seus 12, não é? Como fazer os 12? Como fazer os 12? Tão simples. Só é você obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo está no Evangelho. Se a gente levar em conta o que está escrito em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, na partezinha que fala, na parte que você vê Jesus falando, principalmente nessa parte, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Você acha que alguém que dá comida para uma família não vai ter pelo menos uma vida daquela família que vai se render a Jesus? Se você cuidar de uma família pobre, uma família que está passando necessidade, você já vai ter um discípulo ali. Se não tiver a família toda. Às vezes conseguimos a família toda para Jesus porque damos comida. E Jesus Cristo diz que vai chamar assim, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, quem é que estava com fome? As pessoas. As pessoas que não têm a condição de ter um prato de comida. E você sabe que não são poucas nesse mundo as pessoas que estão assim. Então, já era para ter 12 discípulos. Se você fizer isso, vai ter, não tenha dúvida. Eu tenho essa experiência. Já estive em bairros assim, bairros de pessoas bem sofridas, que passam fome, e ganhei muitos discípulos nesse bairro. Bastou dar comida. Quando você não pode fazer isso sozinho, você pede a quem pode, forma a cesta básica e vai lá. É essa a obra do Senhor Jesus. Olha aqui o que está escrito em Mateus 25, não se esqueça de ler esse capítulo e ver que você vai subir para estar com Jesus, ele chamando desse jeito. Vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer, quando eu estava com sede me deste de beber, quando eu estava nu me vestiste, quando eu estava descalço me calçaste, quando eu estava enfermo e na prisão me visitaste, quando eu estava estrangeiro também me acolheste. Então é cheio de obras que a gente vai subir, obras. Nós vamos subir cheio de obras, essas obras que Jesus está dizendo. E quem faz essas obras, com certeza, consegue fazer 12 discípulos, no mínimo. E prepara os 12, e depois for mais outro grupo de 12, prepara de novo, até se o Senhor te der 100 anos, você vai preparando os grupos de 12, vai enviando e vai formando outros grupos. É assim que nós temos que fazer. Foi isso que Jesus pediu, para a gente fazer discípulos. E ele deu o método, 12. Ou você acha que ele queria que você fizesse discípulo aleatoriamente? 12 discípulos, para você se dedicar semanalmente, ensinar, consolidar. Começa consolidando, ensinando, discipulando e enviando. Então vamos fazer o que ele nos manda. O que ele fez por nós é algo extraordinário. Podia se defender, podia o Pai enviar anjos, tirar ele dali, podia Pilatos ser a favor dele, se ele
pelo menos abrisse a boca para se defender, mas Pilatos estava impactado, porque via que ele era inocente e ele não abria a boca para se defender, porque ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. Ele teria que morrer inocente como ele foi, sem pecados, pelos nossos pecados, e hoje nós estamos aqui para fazermos o mesmo que ele fez, através do seu Espírito, também ganhar as vidas, consolidar as vidas, discipular as vidas, para glorificar e exaltar o nome dele. E essas boas obras que está mostrando no capítulo 25, a partir do versículo 31 até 46, não são boas obras para se salvar, são as boas obras que se faz porque Jesus nos tornou filhos de Deus. E como ele nos tornou filhos de Deus, então ele diz lá em Mateus 5, versículo 16, que devemos fazer boas obras para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, o Evangelho não é uma coisa assim de conversinha, não. É conversa de Deus. Não é conversinha, não. É tudo bem encaixadinho. Tudo bem explicadinho. Se você faz isso que Jesus mandou, que ele vai te chamar desse jeito, você jamais vai ficar sem discípulos. Quando a gente está sem discípulo, tenha certeza, é porque não está fazendo o que está escrito em Mateus 25, Mateus 25, de 31 a 46. Está dizendo o que temos que fazer. E tudo isso que ele diz que tem que fazer para a gente estar sendo chamado por ele naquele grande dia, é justamente o que vai nos dar condição de termos discípulos. Então, vamos em frente? Vamos para frente, porque Jesus está voltando. Está escrito em Atos 1:11, que do mesmo jeito que ele foi assunto aos céus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes de células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Louvado seja Deus.